Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindo ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o quadrinho Klaus, que conta com o roteiro de Grant Morrison e a arte de Dan Mora, e foi publicado aqui no Brasil pela editora Devir. Antes de falar sobre Klaus, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, que isso ajuda muito na divulgação e faz com que outras pessoas conheçam o Recomendo Ler. Klaus é um quadrinho que conta com o roteiro do Grant Morrison e arte do Dan Mora, e ele tem como premissa básica explorar toda a mitologia em torno ali do Papai Noel, e aqui nós temos a apresentação desse personagem que faz parte da mitologia do Natal, que é o Klaus. O Grant Morrison, que é o roteirista de Klaus, ele é um roteirista bem famoso, ele é escocês, ele já trabalhou em editoras como Marvel, DC, a Boom Studios, que publicou esse quadrinho originalmente nos Estados Unidos, a 2000 AD, que é a casa do Juiz Dredd. Então ele é um roteirista que tem alguns trabalhos também bem conhecidos, como, por exemplo, Os Invisíveis, Grandes Astros Superman, que é um dos títulos que ele já escreveu, que quando se pensa em Grant Morrison, se lembra desse quadrinho, e também já escreveu para a Marvel os novos X-Men. Já o Dan Mora, ele é um ilustrador costarriquenho, ele já trabalhou na Boom Studios, já trabalhou para a Marvel e para a DC, mas recentemente, por exemplo, aqui no Brasil, as histórias das Tartarugas Ninjas que ele desenha foram publicadas pela editora Pipoca e Nanquim. Klaus ele foi publicado originalmente nos Estados Unidos pela Boom Studios entre 2015 e 2019, e aí aqui eu estou dizendo os 7 capítulos que formam esse encadernado, mais 4 one-shots que foram lançados posterior à finalização da série limitada que está compilada aqui nesse encadernado, que foi lançado em 2017 pela editora Devir aqui no Brasil. Klaus tem uma premissa bem interessante, que ele vai apresentar para o leitor um pouco da mitologia que envolve toda essa história do Papai Noel. Aqui nós temos uma história com uma pegada muito mais viking do que essa história tão sensível que todo mundo acaba contando ali no Natal, mas não deixa de ser um quadrinho que você pode ler, obviamente, nesse período de Natal, já que no final das contas está sendo contada a história do Papai Noel, mas é um quadrinho que certamente pode ser lido o ano todo, porque ele pega muitas nuances de histórias de super-heróis ou de histórias contemporâneas que têm sido publicadas ultimamente e que fazem total sentido para que essa história não seja apenas lida durante o Natal. Bom, apresentados ao Klaus, ele é o nosso protagonista, então ele vive ali de forma nômade, afastado da cidade onde se passa toda essa história, o reino que é comandado aí agora por um tirano, e que para ele é totalmente inaceitável que o Natal aconteça. Dentro dessa história, o Natal ele tem um outro nome, mas o significado é o mesmo, e aí fica bem interessante você descobrir lendo o quadrinho, mas aqui esse personagem ele retorna para a cidade meio que com esse alerta de que essa festa tão importante para as pessoas não pode ser mais realizada, e aí ao longo desse quadrinho isso vai sendo explicado, que vai muito além de uma birra de uma criança que não aceita que outras possam brincar durante o período, e aí se revela uma trama muito mais rebuscada e cheia de complicações que culminam no final até bem interessante. Greenswig, que é a cidade que se passa toda a narrativa dessa história, é comandada por um tirano chamado Lord Magnus. Então aqui, quando o Klaus aparece na história, aparentemente ele é mostrado como um salvador da pátria e não parece ter nenhuma conexão muito direta com a cidade. E aí, ao longo do desenvolvimento do quadrinho, nós acabamos recebendo a informação que ele cresceu ali e que quando
ele morava, a cidade tinha um aspecto totalmente diferente, as pessoas gostavam de comemorar o Natal, elas vivenciavam essa época e que, inclusive, elas se preparavam ali durante 364 dias para essa data tão importante. E uma diferença que ele percebe quando ele chega nessa cidade é que as pessoas estão tristes, as crianças não estão na rua, então ninguém, é praticamente uma cidade com zero pessoas na rua, exceto os soldados aí que respondem ao Lorde Magnus. À medida que essa história vai se desenvolvendo, outros personagens importantes para essa trama vão sendo apresentados, como a rainha, que aparentemente ela não esboça nenhum sentimento em relação à sua cidade inicialmente, e o seu filho que ele recebe todos os brinquedos da cidade e nenhuma criança pode brincar com eles, e o que acontece inicialmente, numa cena que chama bastante atenção, é que ele não se mostra satisfeito por nenhum desses brinquedos. Então, a, bem no meio ali do quadrinho, a gente acaba descobrindo que esse filho do Lord Magnus, o próprio pai tinha alguns planos meio sombrios para ele, e isso se revela de forma bem dramática ali nas partes finais do quadrinho. E aí é onde essa história ela toma um rumo diferente. E aí aqui é o que eu acredito que nós somos apresentados a uma história do Papai Noel com origem um pouco mais sombria do que nós conhecemos. Então, esse protagonista, o Klaus, que é apresentado aqui, até pela imagem da capa, você percebe que ele tem uma tendência muito mais heroína do que ali de entregar presentes para crianças ou aquela imagem que nós temos do Papai Noel, porque o objetivo aqui, apesar de falar e o desfecho seguir por aquilo que nós conhecemos da jornada do Papai Noel, é que nós temos um personagem muito mais palpável para histórias contemporâneas. Então, esse Papai Noel, ele é forte, ele acaba não sofrendo quase nenhum ferimento e quando sofre, ele tem a ajuda de entidades mágicas da floresta que conferem a ele os poderes necessários ou a cura que ele precisa, mas ele também desempenha ali a função do Papai Noel, que é entregar presentes para as crianças, o que até em alguns momentos desse quadrinho acaba causando um certo problema diretamente com o Lord Magnus, que não admite que, exceto o filho dele, as outras crianças não podem ter nenhum tipo de brinquedo, elas não podem brincar, enquanto elas ficam trancadas em casa com suas mães, os seus pais estão trabalhando nas minas, buscando algum artefato mítico que o Lord Magnus está procurando. Se você já fica espantado com a apresentação do Klaus ao longo do quadrinho, você vai ficar ainda mais chocado com as partes finais dessa história, e é quando surge uma espécie de demônio que o Lord Magnus faz um pacto para governar o reino, mas e que os planos dão tudo errado, então cabe ao Klaus e à rainha tentar derrotar esse monstro que quer de toda forma levar todas as crianças e o filho da rainha, o que acaba tirando ela dessa posição de uma líder que não liga para o seu povo, para uma mulher bem engajada, e aí, como pode se esperar, ela acaba junto com o Klaus salvando o filho, e aí, muito ali a partir do meio do quadrinho, você acaba também tendo a revelação que o Klaus e a rainha tiveram uma espécie de relacionamento quando eram mais novos. Klaus tem um roteiro bem interessante, são 7 capítulos assim, de histórias de ação que tira o fôlego mesmo, então quando a história assume um ponto mais leve e que caminha um pouco mais devagar, é para contar histórias do passado, para trazer informações de por que aquilo que está acontecendo no presente por meio de flashbacks, então os leitores acabam tendo essas respostas. E aqui
Uma coisa que ajuda muito é que a arte do Damora é espetacular, então acho tanto para criar personagens quanto os cenários, as cenas de luta são fantásticas, então é um quadrinho que ele é impecável tanto no seu roteiro, tanto para estabelecer a mitologia desse personagem que vai se transformar no Papai Noel no futuro, quanto a arte, eu acho que é um casamento perfeito de roteiro e arte. Eu acho que se você procura uma história do Papai Noel assim um pouco fora da curva, eu acho que Klaus é o tipo de quadrinho perfeito para você. Agora, se você não curte histórias que vão dar ali uma alterada no que o seu imaginário entende que poderia ser uma história de origem do Papai Noel, aí eu acredito que esse quadrinho não seja para você, porque você precisa realmente ir com a mente aberta para entender todo esse contexto e como esse Papai Noel aqui do quadrinho é apresentado. Primeiro que não é uma história leve, é uma história que é carregada de violência, mas não é violência gratuita. Então fica a recomendação de Klaus, com o roteiro do Grant Morrison e a arte do Damora, publicado aqui no Brasil pela editora Devi. Eu acho que é um quadrinho muito interessante para ler no Natal, mas não apenas nessa data, nesse período. Eu acho que ele é um quadrinho bem universal e que merece aí ser lido em qualquer momento do ano. Bom, recomendação dada, se você não é inscrito do canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação. Não deixe de assistir os outros vídeos aqui do canal, lembrando que tem vídeo toda quarta às 18 horas e todo domingo às 10 horas da manhã. Muito obrigado para você que assiste os vídeos do Recomendo Ler até o final e até o próximo vídeo.